Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos à nossa live terapia. Eu, você e o universo e o que mais é possível. Como pode melhorar tudo isso? Verdade, você acha que a maturidade vem com a idade? Deu o que falar esse tema, hein? Uau, o que mais é possível? Patrícia, mas por quê? Claro que vem com a idade. Será que vem com a idade? A gente vai conversar sobre isso agora para trazer mais consciência do que é essa maturidade da idade. Tem alguns pilares que a gente trabalha com relação a isso, tá? Olá, tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia. Vão entrando, seres de luz. Eu vou ler algumas das respostas que eu tive, né? Eu deixei lá a perguntinha lá nos stories desde ontem. Verdade, você acha que a maturidade vem com a idade? E eu recebi várias respostas aqui, então eu vou ler, ó. Claro que amadurecemos com o tempo. O tempo é o nosso professor. Não sei, porque tem gente velha que parece criança. Uau! Amadurecemos a partir das relações que temos com as pessoas ao nosso redor. Pais, professores, amigos e assim por diante. Acho que não, porque meu marido tem 60 anos e tem atitudes de criança até hoje. Uau, cuidado com os julgamentos, hein? Verdade, e você? Não tem atitudes de criança hoje? Ó, outra respostas aqui. Não, porque meu marido não quer saber de trabalhar e dependemos dos pais dele. Eu que tenho que trabalhar para ajudar. Uau! Sim, estamos amadurecendo a cada dia. Tem outra aqui, ó. Tem pessoas que não vai amadurecer nunca, pois não assume responsabilidades em casa, nem com os filhos, nem com o trabalho. Então, assim, tem diversas respostas da enquete que eu pus, né, da perguntinha que eu coloquei lá nos stories. Então, a gente vai começar a falar um pouco mais do que é o amadurecer. Primeiro, o que é amadurecer para você? Essa que é a pergunta. E aqui, gente, eu trago temas toda segunda-feira nas nossas lives terapias pra gente trazer um pouco mais de consciência, refletir sobre algumas coisas, porque tem muitas pessoas que falam assim, não, isso é o certo, isso é o errado. Mas qual que é o seu ponto de vista com relação a essa questão, a essa situação, né? Porque para uma mesma situação tem vários pontos de vista que pode sim, né, dar um resultado final positivo. Então, verdade, qual é a verdade absoluta? Verdade, toda verdade é meia verdade. Verdade, o que é verdade para você? Verdade, né? A sua verdade é igual à verdade do outro. Então, várias questões que a gente tem que trazer para a consciência para ir aprendendo e amadurecendo, né? Dia após dia. Então, vamos lá. Sim, vai ficar gravado, tá? As nossas lives terapias sempre ficam gravados aqui no Patrícia Cotrim Oficial no Instagram, lá no Clube Universo Atualiza, Patrícia Terapias do Universo, lá no YouTube, Patrícia Cotrim. Então, lá no YouTube, inclusive se você não me segue lá no canal do YouTube, toda semana tem vídeos de contribuição lá, que pode, talvez, te ajudar aí no seu dia a dia a ter mais consciência, mais sabedoria para resolver todas as situações, tá? Aliás, né, vamos combinar que terapia não é para quem, né, é doido, enfim, né? Vamos acabar, eliminar com essas crenças de que terapia, né, é para quem tem problema. Sim, terapia realmente é para quem tem problema, mas todo mundo tem problema na vida. Então, terapia é para todos que escolhem resolver os seus problemas com mais sabedoria, mais leveza, mais consciência para a vida e viver uma vida mais leve, mais divertida, mais próspera, mais abundante, o que mais é possível. Então, se você não me segue lá no YouTube, vai lá, Patrícia Cotrim, me segue lá. Toda semana tem vídeos lá de contribuição que pode te ajudar de alguma forma aí na sua vida, tá bom? Então vamos lá. Existem 3 pilares que eu falo sobre o amadurecimento.
é óbvio, né, que nem tem uma resposta aqui, né? Claro que amadurecemos com o tempo é nosso professor. Então vamos pegar o amadurecimento da matéria. Nós sim vamos sempre amadurecer enquanto matéria, porque nós nascemos, crescemos, amadurecemos, envelhecemos e morremos. Todo mundo vai passar por essas 5 etapas na vida, tá? De amadurecimento. Quando você é criança, você nasce, você precisa de uma pessoa para te dar o leite, você precisa de cuidados, você precisa de uma pessoa que troque sua fralda, porque você não consegue fazer nada disso sozinho. Se requer cuidados quando nós somos bebês, crianças, até a gente evoluindo, comendo sozinho, né, tomando banho sozinho. Então, esse é um processo de amadurecimento, mas é um amadurecimento da matéria. Então, sim, a gente amadurece com o tempo enquanto matéria, ok? Vamos pegar agora, então, o amadurecimento emocional. O amadurecimento emocional, tem algumas pessoas que sim, amadurecem emocionalmente, quando não consegue amadurecer emocionalmente, vai procurar ajuda em terapias, em processos de autoconhecimento, para ajudar a lidar com as situações emocionais internas, tá? Por quê? Porque emocionalmente nós acessamos gatilhos lá, desde a barriga da nossa mãe, na infância e muito além disso, tá? E tem a questão do amadurecimento espiritual, verdade? Como está o seu relacionamento com Deus? Como está o seu amadurecimento espiritual? Então, esses 3 pilares de amadurecimento de matéria, amadurecimento emocional e amadurecimento de espírito. E por que, né, esse tema veio tanto a aflorar? Porque eu recebo algumas informações e trabalho, né, dentro dos processos de terapia com algumas questões de que, ai, meu marido não assume realmente as responsabilidades de casa. Ai, meu marido não consegue fechar um projeto. Ou eu na minha empresa tô com um projeto para fechar e eu não consigo, não dá certo, eu não dou conta de fazer, né? Vem todas aquelas questões de crenças. E a gente ouve muito por aí como ressignificar suas crenças, que você tem que limpar e eliminar todos os bloqueios da sua vida. Mas da onde vêm essas crenças? Mas da onde vêm esses bloqueios? E tudo vem da nossa questão emocional. Como está o seu relacionamento e o seu amadurecimento emocional? Tudo que a gente vive hoje na nossa vida, quanto adultos, nós acionamos gatilhos lá da infância, tá? Então, quando você tem um trauma de infância e você está preso naquele trauma de infância, ou morte, ou relacionamentos dos pais que não deram certo, ou pais embriagados, tudo que você passou e viveu durante a sua infância está registrado nas gavetinhas do seu inconsciente. E quando você chega na fase adulta, o trauma foi tão grande lá na infância que você tem uma criança ferida lá na sua infância. É como se você paralisasse naquele trauma de infância e a sua vida continua amadurecendo na matéria. Você cresce, amadurece, envelhece e morre. Mas o trauma, o inconsciente, ficou preso e bloqueado lá na criança, na sua infância. Então, você amadurece sim enquanto matéria, mas emocionalmente você não consegue amadurecer, porque o trauma está tão preso lá na sua infância, lá na sua criança ferida, que você não consegue amadurecer emocionalmente. E aí você não consegue fechar um projeto dentro da sua empresa, você não consegue se relacionar com o seu esposo, a sua esposa, nem com o seu relacionamento entre amigos. Por quê? Porque você acaba tendo atitudes de criança, e criança não resolve nada. Criança veio ao mundo para brincar, para ser criança. E quando você está preso lá naquele fato da sua infância, você não consegue na sua fase adulta assinar um projeto, porque criança não assina nada. Criança não toma
atitudes de nada, de resolver as coisas. Então, se você, por algum momento, né, você já tenha passado por alguma situação assim, de que você não conseguiu fechar um projeto, ou de que você não conseguiu resolver algumas coisas, tanto profissional quanto nos seus relacionamentos, com certeza você vai estar presa e acionando gatilhos lá da sua infância, que foi difícil, da sua criança, que foi muito ferida, que está traumatizada lá naquele momento. E aí sim, você amadureceu quanto matéria. Nasceu, cresceu, amadureceu, envelheceu e vai morrer um dia. Mas emocionalmente, você não conseguiu amadurecer. Porque você traz, né, na sua bagagem muitas questões da sua infância que te impede tomar atitudes hoje no dia a dia, de adultas. Incorporar a adulta que você é hoje para tomar as atitudes que se requer tomar para resolver as coisas na sua vida. Vamos trazer alguns exemplos aqui, tá? Tem algumas pessoas que têm empresas e que têm projetos fantásticos, projetos milionários, e que chega perto de assinar um projeto ou tomar alguma iniciativa ou resolver algum problema e alguma coisa bloqueia. Eu não consigo, eu não dou conta, e alguma coisa bloqueia que a pessoa não entende o que está bloqueando. E como ela não consegue tomar essa atitude de resolver essa situação, ela acaba entrando no choro. Aí ela se fecha, fica depressiva, só chora, fica mal, não sabe lidar com os sentimentos dela. Por quê? Porque muitas vezes a situação tá acionando um gatilho lá da infância, da sua criança ferida, e a criança não resolve nada. Você precisa procurar uma terapia que trabalhe principalmente com essa questão de constelação familiar, para você ir lá buscar o que está te atrapalhando, aonde está preso, quais os gatilhos que você está acionando na sua infância que está te impedindo entrar no papel de adulta e resolver as suas questões conforme você precisa resolver. Porque criança não resolve nada. Adulto resolve, mas criança não resolve. Patrícia, mas é muito pra mim. Eu não consigo entender que como eu sou adulta hoje, eu tô tendo atitudes de criança. Só para, respira, perceba que atitude de criança você tá tendo. Sentar, chorar, perder as esperanças e não ver mais solução pra nada, já é uma atitude de criança. Adulto, vai lá, pega no breu, resolve. Vai, o que eu posso fazer pra resolver isso? Então, comece a perceber as suas atitudes, não somente nessa questão do trabalho, mas comece a perceber as suas atitudes no seu relacionamento também. Outro exemplo que eu trago aqui. Eu atendi uma vez uma cliente que estava com problemas no relacionamento e falava, né, que o marido dela tinha atitudes infantis, que enquanto ela pegava, ela trabalhava, ela trazia dinheiro para casa, tal, ele só queria saber de passear, de viajar ou de andar de bike e de fazer coisas assim aleatórias e não assumir a responsabilidade de homem da casa, né? Aí tem várias questões, tá? Primeiro, ela tinha uma energia muito yang, né? Uma energia muito masculina, e de que ela não deixava, não dava espaço para ele ser o homem da casa. Primeira questão é essa. Então a gente foi trabalhar tudo por baixo disso, por baixo dessas questões. E aí, qual que é a outra questão? O marido dela passou uma dificuldade muito grande na infância, passou por muitos problemas, tragédias, né, familiares e tudo mais. E ele realmente estava preso na criança dele, né? Como pode estar até hoje, né? Porque ele não se permite olhar para essas questões. Mas diante do que ela me trazia, com os problemas de relacionamento que ela tinha em casa, a gente entrou, né, com alguns processos de constelação familiar, com algumas sessões, e a gente viu que realmente havia, né, um trauma muito grande da parte dele na infância e de que ele trazia para essa fase adulta. No entanto, que quando ele brincava de carrinho com os filhos, ele acabava se estressando, não deixando os filhos mesmo brincar com os próprios carrinhos, porque ia quebrar, os carrinhos eram dos filhos, né? E era como se ele entrasse nessa energia de criança mesmo e se igualasse os próprios filhos.
Então, perceba se você não está igualando com seus filhos, se você não está impedindo que os seus filhos brinquem com seus próprios brinquedos. Ai, não, porque vai quebrar. Ai, não, porque isso, porque aquilo. Porque muitas vezes, na infância, a gente não pôde ter os brinquedos que os nossos filhos têm hoje. E a gente acaba não deixando os nossos próprios filhos brincarem com os brinquedos deles, por medo de quebrar, por medo de estragar, né? Por N situações que a gente vai acessando lá na infância e que a gente traz para essa fase adulta. Então, tem várias questões relacionadas a esse amadurecimento emocional. Vários gatilhos que a gente acessa que nos impede desse amadurecimento emocional. Outras questões que a gente pode trazer aqui, tá? Depois eu vou ler todas as perguntas aqui que vocês estão colocando, tá? Eu vou só seguindo energia pra gente dar uma sequência aqui, pra trazer cada vez mais consciência de que, verdade, você realmente está amadurecendo emocionalmente. Verdade, hoje você está com 20, 30, 40, 50, 100 anos, mas verdade, você conseguiu amadurecer emocionalmente? Ou verdade, você conseguiu amadurecer somente em matéria? Outra questão. Brigas no trânsito. Verdade, você é adulto o suficiente para resolver de uma forma harmônica, tranquila, essas brigas no trânsito? Ou você já perde a cabeça, já quer dar um soco, já quer, né, meter a mão na outra pessoa, você não aceita nada? Isso são atitudes de criança. Como também são atitudes de criança, né? Brigas no relacionamento por causa de ciúmes, aquele ciúminho bobo, perceba a sua atitude dentro dos seus relacionamentos. Perceba, às vezes a gente briga por tão pouco que quando a gente realmente para perceber, silenciar e perceber, nossa senhora, que atitude infantil que eu tive agora. Aí a gente vai trazendo para consciência o quanto que a gente tá pobre de amadurecimento emocional, o quanto que a gente tá preso na nossa infância, tendo atitudes de crianças hoje, né? Brigas com filhos. Muitas vezes a gente se iguala com o filho traz uma questão que você aciona um gatilho lá na sua infância e você começa a brigar tete a tete com ele, se igualando à infância dele. Então perceba todos os gatilhos que você vai acionando lá da sua infância, lá da sua criança ferida e que você traz para essa fase adulta e que de fato será mesmo que o amadurecimento vem com a idade? Existem tantos casos de pessoas que têm lá seus 70 anos de idade e têm atitudes tão infantis, que brigam aí com as suas senhoras por nada, que brigam aí com seus senhores por nada. Eu vejo tantos, né, pessoas de idade que têm atitudes tão infantis com os próprios filhos, com os próprios netos. Então, essas pessoas de idade não tiveram a consciência que a gente pode ter hoje. Antigamente não existia tanta consciência em buscar autoconhecimento, em buscar processos terapêuticos, em buscar, né, toda essa questão de resolver os nossos problemas. Antigamente não existia isso. Hoje a gente tem a oportunidade de ir buscar para resolver os nossos. A gente não vai conseguir resolver problemas dos outros. Problemas dos outros é dos outros, eles que resolvam. Agora, é óbvio que, né, tem terapeutas, psicólogos, psiquiatras que estão aqui e que fizeram cursos e né, formações e estão aqui para orientar vocês a buscar lá dentro de vocês o que vocês estão acionando, quais os gatilhos que vocês estão acionando para ter as atitudes que você tem hoje. Mas a gente, profissionais, terapeutas, psicólogos, a gente não resolve problema de ninguém. A gente traz a consciência para vocês resolverem os seus próprios problemas. Ninguém tem o poder de resolver nada pela gente. A única pessoa que tem o poder de resolver as nossas coisas somos nós mesmos, tá? Ok, então essa questão, né, do amadurecimento emocional. E aí existe o outro pilar, que é o amadurecimento espiritual. Então, verdade,
Como você se conecta com o seu Deus? Como que você se conecta com o Criador de todos os universos? Como que você se conecta com Jesus, o nosso mestre ascensionado aqui da Terra? Como você se conecta com o Deus que você acredita? Como está a sua espiritualidade? Ah, Patrícia, não, eu levanto da cama, eu dou um pulo porque o despertador toca, eu dou um pulo, eu já saio correndo, eu já vou tomar banho, nem penso em nada, eu só penso em não chegar atrasada no trabalho, aí vai a correria do dia a dia, eu entro no piloto automático, aí vai buscar filho na escola, aí vai resolver problema, aí vai pro trabalho, vai pra isso, pra aquilo, pra aquilo. Quando eu vejo, já é meia-noite, eu já tô dormindo de novo pra acordar no outro dia. Verdade? Você está amadurecendo espiritualmente? Ou verdade, você está pobre de espírito? O seu amadurecimento só foi enquanto matéria. Nasceu, cresceu, está amadurecendo enquanto matéria, vai envelhecer e vai morrer. Porque todos nós vamos morrer. Como estão os outros pilares do seu amadurecimento? Emocional e espiritual. Patrícia, mas como eu posso amadurecer espiritualmente? Fazendo orações ao se levantar, ao se deitar. Ah, mas eu não tenho tempo. Coloca o celular para despertar um pouquinho antes. Como que você prepara o seu corpo para sair da cama? Como que você prepara a sua alma para lidar com os desafios do dia a dia? Sorria, acorde, sorria e agradeça por você ter acordado, por você ter os membros, por você ter a oportunidade de viver o dia novamente. Faça meditações. Meditações é diferente de orações e reflexões. Meditações é você esvaziar totalmente a sua cabeça e se conectar com o Papai do Céu, com o Criador de tudo isso. Deixar que Ele te intua no dia. Que você receba informação meditando. Ele esvaziava a mente dele e recebia do Pai, do Criador, a informação que ele precisava para resolver aquela questão ou, ajudar aquele irmão, aquela irmã. Somente na sua respiração, que você já está se conectando com Deus, você começa o seu dia muito mais alegre, muito mais consciente, porque a respiração muda uma vida. Quando você está lá no caos para resolver as coisas, você para de respirar, você trava. E quando você respira, você traz a consciência para sua mente. Outra forma de você se conectar espiritualmente, é fazer um evangelho do lar. Independente da forma do seu evangelho, se você tem a Bíblia evangélica, se você tem a Bíblia católica, se você tem a Bíblia espírita, todos os ensinamentos estão lá. Você só precisa ter a sabedoria de como entender esses ensinamentos que estão lá. Porque tem pessoas que não entendem, Lê a frase, lê o provérbio e não pratica. E não tem o entendimento necessário, a consciência necessária do que quer dizer aquela passagem. Traga a Deus para o seu lar. Ai, mas nossa, eu me conecto com a minha espiritualidade indo toda semana na igreja. Mas verdade, você está presente na igreja? De corpo e alma? Ou você está vendo e julgando o irmão do lado? Muito melhor você trazer Deus para dentro da sua casa, fazendo um evangelho do lar, se conectando de corpo e alma, do que frequentar várias vezes na semana, a igreja, mas olhar e ficar julgando o irmão, a irmã, se tá com tatuagem, se tá bem vestido, se tá mal vestido, se foi de chinelo, se foi de isso, se foi daquilo. Como está o seu amadurecimento espiritual? Como você se conecta com o sol, com a lua, com a terra? Tudo isso é conexão com a sua espiritualidade. Como que você está, o que você está ouvindo, o que você está vendo? Você só está vendo porcaria na televisão? Você só está vendo, nós precisamos das notícias, mas muitas vezes é notícias mentirosas. Porque as televisões não passam coisa mais positiva. Como você cuidar da sua saúde, como você ter pensamentos mais positivos. O que prende as pessoas? O sensacionalismo, a tragédia, Aí, os jornais, os principais jornais são
De manhã, na hora do almoço e à noite. Por quê? Verdade, você sabe por quê? Porque de manhã é a hora que você para tomar café da manhã e muitas pessoas tomam café da manhã assistindo a televisão, que isso é um erro. Tudo que você está colocando para dentro da sua boca como alimento está indo como frequência da tragédia que você está já pela manhã ouvindo e vendo na televisão. De tragédia, de abuso, de suicídio, de morte, de... Verdade? É isso que você quer colocar pra dentro do seu corpo? Na hora do almoço a mesma coisa. Tem muitas pessoas que almoçam assistindo televisão e colocando tudo aquilo pra dentro. Toda aquela informação, toda aquela frequência pra dentro do seu corpo. E à noite a mesma coisa. Antes de dormir, assiste o jornal. Só coisa, né? Interessante. E aí vai dormir com aquela frequência. Aí tem pesadelo, aí dorme mal, aí tem insônia. E aí o dia não vai bem. Eu não sei porque meu dia não foi bem. Aí só ouve música também, né? Podre, vamos combinar? De que só fala de frequência, de coisa errada, de xingamento, de palavrão. E aí toda essa frequência para dentro do seu corpo. Verdade? Você realmente está amadurecendo espiritualmente? Verdade? Como está o seu amadurecimento espiritual? Ao invés de você ouvir uma frequência acima de 500 Hz, 800 Hz, falando de frequência, o que é a frequência? Nós somos frequência. Quando nós estamos para baixo, com medo, com inveja, com vergonha, a gente vai vibrar numa frequência 20, 30. Sendo que a frequência de elevação e iluminação é 1000. Então, conforme você vai crescendo nessas frequências, né? Tendo mais amor, mais coragem, mais segurança, né? Mais, enfim, posicionamento, você vai elevando a sua frequência. E aí você consegue resolver as suas coisas. Quando você baixa a sua frequência e sente medo, insegurança e tal, você tá com a frequência lá embaixo. Então, quando você se conecta com a sua espiritualidade e começa a fazer a sua parte, que aí Deus ajuda, Deus não é obrigado a fazer nada por ninguém, vamos combinar? Já tá na Bíblia, bem escrito para quem quiser ler. Só para quem não quer enxergar, que não enxergue. Faça a sua parte que eu te ajudarei. Então você tem que fazer, a ação é a sua. E Deus está junto com você a todo momento. Se você escolher ficar aí sentado, Deus também vai estar com você. Mas você não está tendo ação nenhuma. Então tá bom, Deus dá de acordo que você vai estar sentado, paralisado a sua vida, bloqueando todos os seus, né, projetos e sonhos de vida e tá tudo certo. Agora, se você levantar aí o bumbum da cadeira, ir pra vida, ir pra ação, ter alguma atitude, Deus também vai estar com você e te ajudando. Porque você está dando o primeiro passo, tá? Então, conforme você vai elevando a sua frequência, fazendo oração, meditando, respirando, trazendo sintonias e frequências maiores para sua vida, fazendo evangelho dentro da sua casa, trazendo Deus para dentro da sua casa, a sua frequência vai elevando, mas isso é um trabalho diário, tá, gente? Não é fazer uma vez na vida e tá tudo bem e achou que, amadureci espiritualmente. Não. Orar e vigiar todos os dias seus pensamentos, suas vibrações, suas palavras, o que sai da sua boca. Então, é um trabalho diário para que a gente equilibre e vá amadurecendo a cada dia espiritualmente. Esse é o processo. Uau, que energia, hein? Falar desse tema trouxe muita consciência. Para mim, então, aqui... Bom, sim, a live vai ficar gravada, tá? Em todas as redes sociais, inclusive lá no Facebook também e lá no YouTube Patrícia Cotrim. Vai lá, se inscreva no canal, tem vídeos toda semana, quem sabe pode contribuir com você, tá? Então, gente, vou fechar aqui, porque já deu meu tempinho também, tá? Então, não se esqueça. Vou deixar mais uma vez aqui para vocês refletirem. Verdade? Você acha que a gente amadurece com a idade? Ou verdade, nem sempre com a idade a gente amadurece?
Lembre desses 3 pilares. O amadurecimento não é só o amadurecimento da matéria, porque em matéria, sim, a gente sempre vai amadurecer, porque o processo é, a gente nasce, cresce, amadurece, envelhece e vai morrer. Agora, verdade, como está o seu amadurecimento emocional e como está o seu amadurecimento espiritual? Nem sempre com a idade a gente amadurece emocional e espiritualmente. Então, o que você vai fazer a partir de hoje para entrar nesse processo de amadurecimento emocional e espiritual? A escolha é sempre sua. O que você escolhe da sua vida? Beijos no seu coração, uma abençoada semana repleta de infinitas possibilidades. Da Patrícia, do Universo Atualiza. Vejo você na próxima live terapia. E o que mais é possível? Como pode melhorar?